Olá, aqui é o Marcos Beck. Eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos e nesse vídeo eu quero falar sobre contexto. Não sei exatamente sobre o que eu vou falar, mas é um vídeo mais livre, sem roteiro, então bora lá. Eu tava conversando aqui com a minha esposa, inclusive ela tá lá, dá um tchauzinho aí. Tava vendo, na verdade, uma apresentação sobre uma campanha do Catarse de alguém e falava sobre quadrinhos nacionais, brasileiros, né? O quadrinho era brasileiro, na verdade. E aí fala sobre o ambiente pelo contexto que foi visto, o ambiente é no Brasil. Então é um personagem, são personagens do Brasil, são situações no Brasil, né? Isso ficou claro na descrição, mas ao mesmo tempo, na hora que foi falar do protagonista, usou um nome em inglês, se eu não me engano. Era um nome estrangeiro, né? E eu vejo isso com bastante frequência. As pessoas estão criando histórias, às vezes, querendo falar um pouco mais sobre a nossa realidade, o que eu acho muito legal. Eu acho que a gente precisa disso, precisa de histórias mais centradas um pouco na nossa cultura, né? A gente vê muito mangá nacional aí que basicamente replica a cultura japonesa, né? Chico, segura a onda aí. O Chico vai entrar no vídeo, vai ter jeito. E é normal também, não é nada fora da realidade, né? Não é nada errado, por exemplo, de se fazer. Você ter você consome, sei lá, quadrinhos, né? Tipo esse aqui, por exemplo, ó. Isso é um mangazão, né? Totalmente focado, nem abri ainda, na verdade, ganhei de presente, mas é um mangá focado na cultura oriental, porque são japoneses que fazem isso, né? São japoneses que escrevem história, que desenham história, e tá tudo certo. E você consome isso, você quer contar histórias dessa cultura legal que você consome. Eu já fiz isso, né? Eu acho que todo mundo já leu o quadrinho americano, já quis fazer super-herói em algum momento. Eu acho que tá tudo certo. Não é errado. Não estou aqui julgando, dizendo que está errado. Mas eu quero falar um pouco sobre contexto, né? Então, quando você está criando a sua história, existe um contexto nessa história. Você criou um mundo, ou você escolheu um mundo para fazer aquela história. Então, digamos que em Tyler, né, tem o contexto, que é a minha websérie, para quem não sabe, né? Minha websérie em quadrinhos, que está disponível na Flipthrough, link na descrição para você ir lá ler tudo de graça. Em Tyler, eu escolhi que a história ia se passar numa cidade fictícia, não é nenhuma cidade específica, mas lá no litoral sul do Brasil. Né? Na época eu morava em Florianópolis, então fazia sentido para mim, né, que as coisas acontecessem no litoral sul. Não necessariamente em Florianópolis, é uma cidade menor, fictícia, né? Então os personagens terem nomes como, sei lá, Yusuke Asuka, sei lá, Yuhiriko, não faria o menor sentido, porque a história está acontecendo aonde? No sul do Brasil. Né? Tudo bem, existem colônias japonesas no Paraná, mas não é o caso. Né? Mesmo lá, eu acredito que os nomes também são mais brasileiros. De qualquer forma, a história acontece no Brasil, e inclusive eu já recebi uma crítica de algum leitor dizendo que achava que era muito japonesa a história. Né? É até engraçado isso, porque talvez por ter a história da escola, né, que é uma coisa muito comum nos mangás shonen do Japão, né, porque são feitos para adolescentes que estão na época da escola. Então, é uma história muito japonesa. Mas na verdade não é, porque a escola que está lá no Tyler é baseada 100% na escola onde eu estudei, que é a Escola Técnica Federal lá de Santa Catarina. Então, onde eu fiz o ensino médio. Então, inclusive os bancos que eu uso na pracinha, tá tudo muito baseado. O prédio é meio baseado na escola técnica, porque quando eu comecei a escrever e criar Tyler, eu estava saindo do terceiro ano, se eu não me engano, que na verdade lá era a sexta fase, né? Porque lá era por semestre. Então, eu me baseei naquilo. Estava me baseando, imaginando aquela história acontecendo ali, no mundo onde eu estava vivendo, onde eu tinha vivido a minha experiência escolar. Então, acho que eu já fui meio para fora do assunto aqui, mas a ideia o contexto é que esses nomes,
esses personagens, por mais que eles sejam no estilo mangá, que tenha cabelo parecido com o estilo mangá e tal, eles são personagens com nomes brasileiros, apesar de ter sim uma pegada das histórias japonesas, né, pela influência do mangá. Mas a ideia é, o nome do personagem principal é Arthur, o nome da outra personagem é Marina, a outra é a Karine. Então são personagens com nomes, né? O Jota, por exemplo, né, que é um dos primeiros vilões ali da história, que é o ex-namorado da Marina, é Jota, tipo um apelido, né? Porque é um apelido que poderia, sei lá, o meu irmão, por exemplo, tem gente que chama ele de JP, né? Porque é João Paulo. Então é um apelido que é brasileiro. Então a ideia de tudo que eu estou falando é tentar sempre manter um contexto. Por que manter esse contexto? Agora a gente chega na parte principal desse vídeo. Manter o contexto faz com que o leitor fique mais preso na história. É a mesma coisa com diálogos, por exemplo. Se você faz um personagem que é apaixonado por crianças no momento e no outro dia ele sei lá, não gosta mais de criança, ele fala mal de criança, não queria ter filho nunca, não sei o que, você está quebrando o contexto. O personagem é de um jeito, né? De repente ele fala daquele mesmo tema de outra forma, como se não fosse a mesma pessoa. Então, quando o leitor entra nessa parte e na quebra de contexto, ele fala assim, peraí, mas esse personagem não amava crianças? Por que ele está falando isso agora? E, a não ser que você tenha uma ideia muito boa para quebrar a expectativa aí, você está tirando o leitor da realidade, porque ele parou de acompanhar a sua história para pensar isso. E a mesma coisa pode acontecer quando você quebra o contexto na ambientação. Então, você tem um personagem lá brasileiro, né, vivendo no mundo do Brasil, mesmo que seja um mundo distorcido ali, diferente, né? Um mundo fantástico, mas que tem o Brasil, que tem as pessoas, né, falam português ali, né? Tem uma ideia de ser no Brasil, e você dá um nome Yukihiro pro personagem, né? Para todos, não estou dizendo para um, né? Porque um pode ser japonês, por exemplo, o outro pode ser americano, né? E aí um tem um nome em inglês, outro tem um nome japonês, mas aí todos os personagens têm nomes japoneses ou nomes em inglês, por exemplo. Isso quebra o contexto, talvez faça com que o leitor não acredite muito na sua história, não compre a sua história. Porque o que o contexto faz é isso, é você conseguir envolver o leitor de uma forma que ele meio que compra a sua história. Ele fala, não, essa história poderia estar acontecendo, mesmo que seja uma história fantástica. De alguma forma você tem que mexer com a mente do leitor, ele mexer com as emoções do leitor, para ele acreditar que aquilo poderia estar acontecendo naquele contexto. Então, por isso o contexto é tão importante. Porque se você o quebra, se você consegue, se você não presta atenção em mantê-lo, você acaba fazendo o leitor não comprar a sua história. Não comprar é uma expressão, tá? Não estou dizendo comprar fisicamente, estou dizendo de não comprar, não acreditar que aquela história é possível. E aí você perdeu o leitor. Ele pode até continuar acompanhando a história, mas ele não vai ter aquele envolvimento mais com os personagens, com o mundo que você criou. E aí já era. Então toda vez que você estiver criando uma história, mesmo que seja um mundo distópico, um mundo diferente, se for baseado em alguma coisa que existe, lembre-se de manter sempre o contexto. Contexto de nomes, contexto de local, contexto de acontecimentos, contexto de diálogo. Então tenta manter essa linha. Escreva, faça ficha de personagem, faça mapa do seu mundo, coloque os nomes, escreva um pouquinho da história de cada lugar, para você nunca esquecer e acabar cometendo uma gafe dessa numa história, né? E aí fazer com que você perca o seu leitor. Certo? Era isso que eu queria falar por aqui nesse vídeo de hoje. Se você acha que faz sentido o que eu falei, me deixa um comentário. Se você acha que não faz sentido, também me deixa um comentário. E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto bem aberto, que daria para fazer uma live aí de 1 hora conversando sobre isso. Mas eu quis fazer esse vídeo para introduzir esse assunto, então vamos continuar a conversa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo se você gostou, né, disparar esse vídeo aí, compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de todo mundo que você acha que pode se interessar. Então se tem aquele grupo de quadrinistas, né, no Facebook ou no WhatsApp, manda para eles também, para a gente poder aumentar essa conversa e espalhar mais esse tema também. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @demarcosbeck, o link está aqui embaixo na descrição, assim como o link para todas as minhas histórias em quadrinhos gratuitas lá na Flipthrough. Então só clicar aqui embaixo e me acompanhar. Tá certo? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.